dia, graça e paz abundante ao seu coração. Mais um devocional da graça de Deus para te abençoar nesse dia tão tremendo que o Senhor preparou para nós. E hoje eu quero falar com você a respeito do poder do Evangelho. O poder que o Evangelho tem na nossa vida, mais do que nós podemos imaginar. Quando você experimenta dele, coisas poderosas acontecem na sua vida. Milagres, curas, transformação, restauração, vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são justos, são justificados nele, Ser justificado em Cristo significa ser aceito nele. Significa que tudo já está feito, tudo já está cumprido, todas as condições já estão cumpridas. A nossa oração pode ser ouvida e respondida. Porque não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Ele fez. Não tem a ver com o que eu sou, mas o que Ele é. O céu está agora, por uma questão de justiça, obrigado a responder o clamor do justo. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é a chave que move o braço de Deus em nosso favor. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E hoje eu quero ler um texto interessante para te mostrar como ela age, como ela funciona na sua vida, na minha vida. Aqui em Atos capítulo 14, verso 8, vai acontecer um milagre. E vai acontecer um milagre pelo poder do Evangelho. Olha o que acontece. Paulo está pregando. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Desde o nascimento, que loucura. O qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo estava pregando, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Uau, que coisa poderosa. Alguma vez você leu esse texto e se perguntou como que esse homem em Listra, como que nunca tinha caminhado, como que ele estava cheio de fé para fazer isso? Alguém que estava ali, nunca andou, e agora de repente a Bíblia simplesmente diz que ele estava tomado de fé para um milagre incrível na vida dele, que mudaria a vida dele para frente, para sempre. Alguma vez você já se perguntou como que ele estava cheio dessa fé? Porque a fé desse homem o levantou de uma situação que ele carregou a vida toda. E agora tudo mudaria, todas as coisas da sua vida mudaria, porque quem nunca andou e passa a andar, todos os horizontes se abrem, todas as portas se abrem, uma nova vida começa. Ele não dependeria mais de ninguém para viver, poderia caminhar, poderia trabalhar, poderia sonhar, constituir família. Você percebe o que um milagre pode fazer na sua vida, na vida de alguém? E o mais tremendo é que esse homem tinha fé, e era uma fé poderosa. Então, ao olhar para o que aconteceu aqui, eu preciso investigar, eu preciso escavar na palavra para descobrir o que aconteceu para que ele tivesse essa fé. E a palavra de Deus nos mostra isso. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele acabara de ouvir as palavras de Paulo. Agora, que palavras foram essas que produziram essa fé? Será que a Bíblia nos conta? Porque a Bíblia diz, se você olhar um versículo antes, que Paulo apenas estava pregando. Verso 7 diz, onde anunciava o Evangelho. Então a primeira dica que a Bíblia nos dá é que Paulo estava pregando o Evangelho. O Evangelho. Isso é poderoso demais. A Bíblia não diz que ele estava trazendo ensinamentos sobre cura divina, dando uma aula, como ser curado, como ter um milagre para levantar e caminhar. A Bíblia não diz que ele estava ensinando sobre como guardar os mandamentos da lei para obedecer a Deus. Não, a Bíblia diz que ele estava pregando o Evangelho, simplesmente pregando o Evangelho. Isso é poderoso demais. Romanos capítulo 10, verso 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso é um ponto que precisa ser dito. Em algumas traduções, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus.
e outras na palavra de Cristo. Há uma diferença, pastor? Entenda, preste atenção. A palavra no original é Christus e não Theos. Por isso o correto é que a pregação vem por ouvir a palavra, a pregação do Evangelho, da palavra de Cristo. E isso é importante sim, isso não é por acaso. É uma coisa poderosa. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela contém tudo que está na Bíblia. Entende? A palavra de Cristo é a palavra do Novo Testamento. Então ninguém vai receber fé por ouvir uma pregação de guardar os 10 mandamentos. É palavra de Deus. Mas você só encontra revelação do Velho Testamento quando você consegue olhar e encontrar Cristo lá. Ela é só uma sombra da realidade que viria. Toda ela é palavra de Deus. Mas a palavra que traz a fé é a palavra de Cristo. Porque o Novo Testamento, a palavra de Cristo, ela é, digamos, um santo filtro de Deus que pela sua graça nos revela o que estava oculto e produz fé no nosso coração. Por isso, não é qualquer coisa que você ouve da Bíblia que vai produzir fé no seu coração. E Paulo estava pregando o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. É a palavra de Cristo que nos revela isso. Então isso é muito poderoso. A fé vem quando você resolve isso. A fé vem quando você é alimentado pela pregação sobre Jesus, pela pregação sobre a graça de Deus, sobre o perdão, sobre o favor imerecido. É nessa hora que fé é manifestada no seu coração para você ver o milagre acontecer no seu casamento, na sua vida financeira, nas suas emoções, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender que uma vez que você foi justificado em Cristo Jesus, porque você nasceu de novo, agora essa é a maneira da sua vida, do seu viver na vida espiritual. É pela fé, não é mais pelas obras, é pelo crer. Mas não é crer em qualquer coisa, não é fé pela fé, é crer no Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, uma fé vai brotar no seu coração espontaneamente, e antes que você perceba, algo muito poderoso terá acontecido. Um milagre vai brotar porque a fé espontânea vai fluir na sua vida. Você sabe, querido, que através dele, o perdão de Deus, através do Evangelho de Cristo, o perdão de Deus dos seus pecados é anunciado. Através dele você pode crer, e você pode confiar no que diz a obra consumada lá na cruz, de que todas as coisas foram feitas, de que você é justificado de todas as coisas. Por isso você pode ter paz e confiança ao se achegar diante de Deus para fazer uma oração, ter a certeza de fé de que Ele está ouvindo, que Ele pode e que Ele quer responder a sua oração. É por isso que é tão importante a cada manhã, a cada dia, você parar para ouvir o Evangelho, meditar no Evangelho, ouvir pregações do Evangelho, porque a sua fé está sendo fortalecida. Agora, um ponto aqui desse texto, que você, não sei se você percebeu, Paulo não colocou a mão sobre ele. Paulo não impôs as mãos sobre ele em nenhum momento. Não teve imposição de mãos aqui. Deus está mostrando o quanto o Evangelho é poderoso, porque parece que para nós só acontece alguma coisa se alguém muito poderoso em colocar as mãos sobre nós e balançar a nossa cabeça e rodopiar a nossa cabeça e jogar a gente no chão. Então vai acontecer algo. Mas aqui não está acontecendo nada disso. A Bíblia apenas diz que aquele homem tinha fé para ser curado. Somente, e essa fé não foi por imposição de mãos, foi apenas por ouvir o Evangelho da graça que Paulo estava pregando. E isso é interessante. Ao comando de Paulo, ele se levanta, ele recebe cura. Agora, não está escrito realmente sobre o que Paulo pregou, e é curioso saber. Mas no capítulo anterior que eu li, você encontra o que Paulo estava pregando. No capítulo 13, verso 38, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. É isso que Paulo estava pregando. Você é perdoado pela obra de Cristo na cruz.
você é justificado, você não tem que tentar fazer uma troca mais com Deus, segundo a lei de Moisés, você não tem que merecer, você tem apenas que receber e crer e saber que é amado, que é perdoado, que é justificado, que é filho e agora pode receber o milagre. Antigamente, as pessoas teriam que dizer, o problema não está em Deus, o problema não está na Bíblia, então se você não recebeu o milagre, é porque o problema está em você. Mas agora, lendo o Evangelho, você descobre que o problema não está em Deus, o problema não está na palavra, e uma vez que você é amado, perdoado e justificado em Cristo, o problema também não está em você. Então está onde? Não está em lugar nenhum, apenas creia, receba. O problema está às vezes na falta da fé, e a fé está faltando por falta desse entendimento. Mas agora que você entendeu, agora mesmo, ao ouvir esse devocional de hoje, eu declaro que milagre está sendo liberado na sua vida, no seu corpo, na sua família, na sua casa, porque você está recebendo fé pelo Evangelho que está sendo pregado aqui hoje, e ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus para transformar qualquer área da sua vida. Apenas continue ouvindo. Muitas pessoas falam, pastor, mas está demorando, o que eu faço? Continue ouvindo, continue aumentando a fé, ela vai fluir, e quando você menos imaginar, o milagre terá acontecido. Quando o Evangelho dizer para você que Jesus já te curou, diga amém. Quando o Evangelho dizer para você que Jesus já te libertou, diga amém. Quando o Evangelho disser para você que Ele já fez a provisão financeira que você precisa, diga amém. Quando o Evangelho dizer que há paz para você, diga amém, apenas receba. Nesse momento você pode receber graça de Deus para todas as suas necessidades. Este é o poder de ouvir o Evangelho da parte do Senhor Jesus, é onde a fé vai brotar. E quanto mais você ouvir e continuar ouvindo, mais graça você continuará recebendo para viver, enfrentar os desafios da vida e vencer. Quanto mais você tem revelação do sacrifício da cruz, mais a sua fé é nutrida, mais a sua fé é fortalecida em todas as situações, todas, mesmo naquelas que parecem impossíveis, você vai ter fé para enfrentar elas, porque o Evangelho vai fazer isso com você. Ouvindo sobre a graça de Deus, ouvindo sobre o perdão, você vai receber cura, você vai ter vitória, você vai ter provisão para tudo que você precisa. Há poder em ler, em ouvir a pregação que fala de Jesus, do seu perdão. E eu creio mesmo, que mais e mais você vai receber revelação dessa verdade. Você vai receber revelação de Jesus, e mais Deus vai dar fé para você, para que você receba graça dobrada para tudo que você precisa, favor para tudo que você precisa. Hoje eu quero encerrar essa live. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora, se inscreva, acione as notificações para você receber mais do Senhor. E ao terminar essa ministração, compartilhe esse link com todo mundo. E eu quero que a tarefa de hoje para você que está no YouTube ou no Instagram é que você escreva aí agora: eu recebo favor pelo Evangelho da graça de Deus. Escreve: eu creio no poder do Evangelho na minha vida. Eu creio no poder do Evangelho na minha vida. Faça isso em fé enquanto eu oro por você. Amém? Pai, mais uma porção da graça foi liberada. Fé foi liberada através do Evangelho da graça. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que, enquanto ouvem o Evangelho da graça e a fé é liberada, milagres aconteçam no coração deles agora mesmo, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até amanhã.